Olá, pessoas! Eu sou o Rafa e vim numa aula de Programação Orientada a Objetos, ou PO. Primeiro, o que é PO? PO, ou Programação Orientada a Objetos, é um paradigma de programação que busca utilizar objetos para representar coisas do mundo real dentro de um programa, facilitando o entendimento e acesso a funcionalidades do código. Então, para entender um pouco mais, vamos ver primeiro o que é uma classe. Ela é como uma planta arquitetônica. Assim como a gente pode construir diferentes casas utilizando uma mesma planta arquitetônica, uma classe nos ajuda a instanciar vários objetos, por exemplo, objeto tipo pessoa, seguindo uma estrutura básica pré-definida. Aqui a gente tem um exemplo da classe pessoa sendo criada. Então, primeiro a gente fala da criação, o class pessoa. Dentro desse class pessoa, a gente pode adicionar um construtor, que é um método que é executado assim que um novo objeto tipo pessoa é instanciado. No caso, a gente está colocando que esse construtor recebe dois parâmetros. O primeiro, nome, o segundo, a idade. E a gente atribui para essa classe pessoa, por meio do uso da palavra diz, o nome e a idade. A gente também cria a função se apresentar, que ela dá um console log no nome da pessoa. Aí mais embaixo, na linha 12 e 13, a gente está instanciando duas pessoas. Então a primeira a gente cria a variável com const pessoa 1. Logo após a gente dá um igual e instancia a pessoa usando a palavra new, o operador new. E dentro da pessoa a gente vai mandar dois parâmetros, primeiro nome, segundo a idade. E aí a gente pode se apresentar com a pessoa 1 e se apresentar com a pessoa 2 e ver as diferenças com console logs. Aí temos quatro coisas importantes para PO. A primeira é o encapsulamento, que ele consiste em esconder informações que não devem ser acessadas de forma direta, mas sim por meio de funções auxiliares que definem regras de como essa informação deve ser manipulada e visualizada. Aqui a gente tem um exemplo. Agora, o nosso construtor ainda recebe nome e idade, mas a gente não vai atribuir ele a variável this.nome. Agora é this underline nome. Por que isso? Esse underline significa que essa variável é privada. Isso é por convenção, não é necessariamente JavaScript faz com que a gente tenha que escrever assim. E nós fazemos isso para a pessoa não ser instanciada e depois acessado, por exemplo, pessoa1.nome e ele poder ser alterado com igual. Aí a gente usa esse underline. E a gente faz com que ele só seja acessado por meio de uma função do tipo get. No caso, a gente está ali fazendo com que o get nome, então a função, o getter do variável nome, retorne o this.underline nome. A mesma coisa para a idade. Além disso, podemos criar uma função fazer aniversário, que ela incrementa a idade, e uma função se apresentar, que ela printa tanto o nome quanto a idade da pessoa. Depois instanciamos a pessoa normalmente, executamos a função fazer aniversário, e por último, executamos a função se apresentar e será printada a idade da pessoa. Outra coisa importante é a abstração, que significa esconder detalhes de implementação mostrando apenas o essencial para o mundo externo ao objeto. Aqui temos o mesmo exemplo da pessoa, só que na função se apresentar, a gente está adicionando uns 50% de probabilidade do console log da linha 17 ser executado e 50% de probabilidade do console log da linha 19 ser executado. Assim, a gente pode executar a mesma coisa, instanciar na linha 24 um objeto da classe pessoa. Na linha 25 é executar a função fazer aniversário. Na linha 26 e 28, executar se apresentar e cada uma vai printar um console log diferente. Outra coisa é a herança, que muitas vezes os objetos acabam sendo bem similares, compartilhando uma lógica em comum, porém sem serem exatamente iguais. Aí uma forma de reutilizar essa lógica em comum, extraindo essa lógica única para uma classe à parte. Essa é a chamada herança. Esse processo consiste em criar uma classe filha que deriva de uma classe pai. Aqui temos outro exemplo, no qual é criada uma classe estudante que estende, então, deriva da classe pessoa. Na classe pessoa, a gente já estava recebendo nome e idade, então a gente vai fazer com que o construtor de estudante receba nome, idade e curso. E a primeira coisa que a gente faz na linha 3 ali é chamar uma função especial chamada super, que ela vai executar o construtor da classe pai. Então a gente está executando o construtor de pessoa, enviando nome e idade. Depois disso, a gente está
criando a variável curso, criando o get de curso e criando a função estudar na linha 11, que vai printar o curso da pessoa. Então agora vamos criar uma variável estudante1, instanciar estudante, com os valores Josias 34 administração, e podemos executar a função se apresentar e também se apresentar da classe pai, que é a classe pessoa, e também a função estudar da classe filha, que é a classe estudante. E agora vamos para o último conceito, que é o de polimorfismo, que é um termo originário do grego que significa muitas formas. Poli, muitas, morfos, formas. O PO ocorre quando diferentes objetos chamam o mesmo método e recebem respostas adequadas ao contexto de cada um. Então vamos ver um exemplo. Aqui, novamente, a gente tem a classe estudante, que deriva da classe pessoa. A classe pessoa tinha o método se apresentar. Na estudante, a gente vai criar o método se apresentar novamente. Então, subscrever o método se apresentar da classe pai. E logo após isso, a gente vai criar tanto um objeto de estudante, então new student, e também um objeto de pessoa, new pessoa. E aí, na linha 26, a gente pode usar o se apresentar do pessoa, e vamos ver que realmente o console log vai aparecer ali, é o console log da classe pessoa, depois o se apresentar do estudante, que vai ser o console log do se apresentar que está sendo declarado na classe student. Isso é tudo da base de PO. Obrigado.